Olá pessoal, tudo bem? Vamos à segunda parte dos nossos estudos, que são os exercícios referentes ao conceito de mol. Isso refere-se à aula de 6/11 de 2020. Também constam os exercícios nas atividades de química e também nos exercícios que vão ser solicitados no provão. Então vamos lá estudar. Antes disso, vamos dar uma olhadinha nos nossos conceitos sobre mol. Então, quando eu refiro-se mol, que é quantidade de matéria, se refere-se a átomos, moléculas e íons. Quando se refiro referente à massa molar. Então, a massa atômica e a massa molar de uma mesma substância são numericamente iguais. Então, sempre numericamente iguais, mas vai mudar a quantidade de unidades, unidade de massa atômica, para gramas. Quando eu falo quantidades, eu estou relacionando ao número de Avogadro. 602 vezes 10 a 23 entidades, ou seja, de substâncias, átomos, moléculas, íons e assim seja. E o volume é a mesma coisa, que vai ser correspondente a 22,4 litros. Então você tem essa tabela aqui como referência, tá bom? Vamos lá aos exercícios. 1. Um químico possui uma amostra de cobre. Aqui eu tenho meus dados, aqui ó, não esqueça que a massa atômica é o número atômico. A massa em gramas dessa amostra, sabendo-se que ela constitui por 301 vezes 10 a 23 átomos. Bom, galera, então vou ter a referência que um mol é igual a 64 gramas. Lembramos o conceito apresentado há alguns minutos, que eu tenho a quantidade de unidades, quando eu falo massa, mantenho a parte numérica, proporção, mas mudo unidades para gramas, que contém 602 vezes 10 a 23 entidades. O que ele quer saber? Se 64 gramas eu tenho 602 vezes 10 a 23 entidades de átomos aqui, em 301 vezes 10 a 23, quanto eu vou ter? Bom, só olhando eu já sei que proporção ele reduziu a metade. Então esse valor vai reduzir a metade. Fácil. Mas, se eu não conseguir visualizar, vamos calcular. Então faço uma regrinha de 3. Eu vou multiplicar em cruz, dividir, eu vou ter o valor de x. Tudo bem? Que corresponde, nesse caso, a 32 gramas. Bom, vamos ao segundo caso. Olha, leva-se aqui, ó, volume. Quando eu falo volume, eu estou relacionando mol a 22,4 litros. Então, toda vez que eu falar volume, o mol refere-se a 22,4 litros. E ele quer saber nas condições normais de temperatura e pressão, quando 0,02 mols de sulfeto de sódio reage ao ácido clorídrico, em excesso será tal. Então, eu tenho essa relação aqui, que 1 mol é igual a 22,4 litros, 0,02 é igual a x. Mol embaixo de mol, litros embaixo de litros. Faço a minha regrinha de 3, multiplico e divido, chego no meu valor aqui, que é 0,448 litros. Simples, não é? O que você tem que identificar, que é o mais complicadinho, seguindo o conceito da nossa tabela, entendendo ela, é saber exatamente o que é solicitado. Você entendeu o que é solicitado, é só aplicar a tabelinha e resolver uma regrinha de 3 que é simples, acabou o seu problema. Aqui eu escolhi, a primeira foi o número de Avogadro, o segundo volume, aqui o número de massa. O número de mols existente em 160 gramas de hidróxido de sódio, NaOH, é... Então, eu sei que o mol é essa quantidade. Vou ter que determinar a massa molecular aqui. Então, eu tenho 23 vezes 1, 23. Quando eu não tenho nada, vezes 1, 16. E aqui, o hidrogênio vezes 1 vai ser igual a 1.
Então eu vou somando 23 mais 16 mais 1, vou chegar nesse valor da minha massa molecular igual a 40. 40 unidades de massa atômica. Quando eu falo de mol, vai ser igual a 40 gramas. Agora, olha que tranquilidade. Se eu sei que o mol é igual a 40 gramas, gramas embaixo de gramas, multiplico, como já vários exemplos, divido, tenho o valor em mols. Tá? Isso é muito simples. Olha, isso é um cálculo super básico. É a mesma coisa que você falasse, um brinquedo custa 40 reais. Se eu tiver 160 reais, quantos brinquedos eu vou comprar? Só muda aqui essa relação de unidade nessa analogia. Então, uma continha simples, que vai ser igual a 4 mols. Certo? E agora, tranquilo. Bom, agora é uma questão seguinte, que é mais importante, que nós vimos o conceito básico. Agora, o que é importante salientar? É que vocês, quando prestarem o Enem, saber que esse conteúdo que está sendo aplicado dessa forma, como que ele seria passado isso numa relação do Enem. Então vamos entender. Ele conta toda uma historinha, isso é usual. Aspartame é um edulcorante artificial, adoçante dietético, que apresenta potencial 200 vezes maior que o açúcar comum, permitindo o seu uso em pequenas quantidades. Muito usados pela indústria alimentícia, principalmente nos refrigerantes diet, tem como valor energético corresponde a 4 calorias por gramas, é contraindicada a portadores de fenilcetonúria, uma doença genética rara que provoca acúmulo de fenilanamina. Bom, galera, tem toda essa história. Então, uma das primeiras coisas que nós fazemos, quando você está fazendo o exercício, você está lá no Enem, tem um rascunho do lado, um lápis, você vai procurando identificar o que ele pede e quais são as informações importantes. Como nós já vimos, muita dessa informação elas não são relevantes para responder os exercícios. Ela tem uma informação, mas ela não é relevante. Então, eu vou ver a relação aqui da relevância, vou anotar 40 mg por quilo. Continuando, com base nas informações no texto, a quantidade máxima recomendada de aspartame em mol que uma pessoa de 70 gramas de massa corporal pode ingerir por dia. Aproximadamente mais de. Então, 70 kg de massa e a massa molar do aspartame, 294 gramas por mol. Bom, eu anotei e vamos verificar agora o que ele solicita. Então, as das minhas informações que eu obtive foram essas. 40 mg por quilo. Então, o que quer dizer essa informação? Que cada quilo, uma pessoa, ela pode absorver no máximo 40 mg por quilo. Isso quer dizer que uma pessoa com 70 quilos, ela vai absorver 40 mg vezes 70, que seria a massa corpórea dessa pessoa, que corresponde a 2.800 mg por quilo. Tá? Beleza. Aí, ele quer saber essa quantidade em relação em mols. Só que aqui, ó, a minha massa da relação do AS aqui, do corante, que é na verdade o aspartame, ele tem essa relação aqui, que é a massa molar, 294 gramas por mol. Essa é a minha massa aqui, 294 gramas por mol. Então, o que eu quero dizer? Que em 1 mol eu tenho 294 gramas. Olha essa relação aqui, ó. Anteriormente, essa relação, eu tenho miligramas com gramas. Em qualquer situação, pessoal, isso é um erro constante. Eu não posso ter unidades, fazer cálculos
com unidades diferentes. Então, eu transformei 2,8 gramas por quilo. Então, se 1 mol é 294 gramas, 2,8 igual a 0,009523 mols. Aqui você percebe, aqui você percebe, em relação ao valor, que ele quer saber, além da informação que você consegue absorver os dados, que você consegue relacionar o cálculo e o conceito de química de mol, ele te dá o valor em potência de 10. Aqui a letra B, aqui, ó, tá vendo? Nós transformamos 0,09523, é o que você achou no cálculo, corresponde a 95 vezes 10 a menos 3. Ó, então, coloquei a vírgula aqui, ó, 9,5, andei quantas casas? 3, 10 menos 3. Beleza? Bom, vamos mais uma. Aqui também é a mesma coisa, ó, presta muita atenção no texto e procura determinar o que é relevante. O brasileiro consome em média 500 mg de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada é o dobro. Ó, olha uma pegadinha aqui, é o dobro. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro, como osteoporose, doença atingindo os ossos, tal. Beleza. Bom, vamos ver o que se fala. Considerando o valor de 6 vezes 10 a 23, então eu estou falando do número de Avogadro. Falando referente à quantidade de átomos ou moléculas para a constante de Avogadro, a massa molar do cálcio é, outra informação relevante, 40 gramas por mol. Qual é a quantidade mínima diária de átomos do cálcio ingerida para que uma pessoa supra as necessidades? Está vendo quando eu falei aquela relação de pegadinha? Galera, se você, ele não está falando sobre 500 miligramas que se consome, ele está falando da recomendada, que é o dobro. Então, não é 500 miligramas, é 1000 miligramas. Então, essa é uma atenção que tem que ter. Bom, vamos lá na resolução. Anotei 40 gramas por mol de cálcio, que contém 1 mol, 6,02 vezes 10 a 23. Então, a quantidade mínima de cálcio é de 1 mol por 40 gramas. Bom, se 1 mol eu tenho 40 gramas, x mols, aqui é uma relação, nós falamos a quantidade mínima de cálcio de 1000 miligramas, que acabei de falar, não é 500. Então, 1 mol dessa relação aqui, galera, ó, primeira coisa, eu tenho que transformar gramas, miligramas em gramas. Tenho que trabalhar na mesma unidade. Então, primeiro, eu tenho que saber quanto se refere em 1 grama, quantos mols eu vou ter. Se 1 mol eu tenho 40 gramas, porque eu estou falando, eu quero saber aqui, não quero saber em massa. Ele quer saber em quantidade, ele quer saber o número de átomos e moléculas. Então, se 1 mol é 40 gramas, 1 gramas é igual a x. Faz a regrinha de 3, 1 vezes 1 dividido por 40. Eu vou ter aqui meu valor de 0,25 mol. Então, ó, 1 vezes 1, 40, eu vou ter esse valor aqui de 0,025 mol. Está errado, é mol. Bom, sabendo a quantidade de mol, que em 40 gramas eu tenho 0,0025 mols, aqui esse valor em x quanto vai ser? 0, multiplico e divide, eu vou ter esse valor aqui, 1,5 vezes 10 a 22. Que, voltando aqui, é a letra B, 1,5 vezes 10 a 22. Nossos cálculos que eu vou deixar aqui para você estudar. Então é isso, galera. Ó, ela já deu uma boa ideia sobre esses conceitos e exercícios de mol. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, entrar em contato. Tá? Um abraço.